dar início à nossa celebração nessa noite. Nós estamos muito felizes porque você está aqui, nós estamos aqui, nós queremos celebrar juntos. Você ainda não pode abraçar o seu irmão, você pode dar um joinha, pode dar um toquezinho nele, né? Faça isso, a pessoa que está mais próxima. Abençoe a vida dela com o seu toque, com o seu joinha, com o seu coraçãozinho. Aleluia. Vamos orar juntos. Vamos adorar ao Senhor, vamos entregar esse tempo na presença do nosso Deus. Senhor, nós celebramos essa noite a Tua presença aqui no nosso meio. O Senhor está em nós, o Senhor age através de nós, o Senhor se move em nós e através de nós. E nós, Senhor, queremos dar toda a liberdade para que o Teu Santo Espírito venha sobre cada um de nós. Faz aquilo que lhe apraz, aquilo que o Senhor sabe que tem que fazer, nós não precisamos dizer, porque o Senhor é Deus, o Senhor está acima de todas as coisas. E nessa noite, Senhor, nós entregamos a nossa vida na Tua presença, em adoração comunitária, em louvor, em gratidão, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, queridos? Vamos celebrar, vamos declarar aquilo que o Senhor já fez por nós. Vocês e eu somos filhos de Deus. Nós somos amados do Pai. Aleluia. Aleluia. Vamos celebrar. Aleluia. Cante, igreja. Quem sou eu para que o grande Rei receba? Me pedi, Ele me encontrou. Seu amor por mim, te ama, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou por mim. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Mas eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, nós nos alegramos. Nós temos filiação, nós temos um Pai que cuida da gente, que nos protege, que nos provê para o futuro, para hoje, amanhã e sempre, que nos deu eternidade para vivermos.
Nós te agradecemos, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, Jesus, pelo que tu és. Você é o nosso Pai, Paizinho. Abba, Pai. Aleluia. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Mas eu sou quem dizes que eu sou. Em Deus me libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia! E celebre para todo mundo ouvir. Aleluia! Aleluia! Todo filho se parece com o pai. Então, quando você sair daqui, quando você se mover lá na sua casa, no seu trabalho, no seu círculo de amizade, no mercado, onde quer que você vá, seja realmente um filho de Deus, nas suas atitudes, no jeito que você aborda as pessoas, como você ama as pessoas. Deus nos fez para sermos pequenos Cristos, discípulos, Cristos, aqui na terra, levando a presença do Senhor onde quer que a gente vá. Aleluia. Nós te amamos, Senhor. Amo o Senhor, declare de todo o coração, meu Salvador. Anelo
Nós te adoramos, Pai. A nossa vida só tem sentido na Tua presença, Senhor. Obrigado por esse amor tão grande, Senhor. Obrigado por esse amor tão ousado que foi as últimas consequências. Os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades foram cravadas naquela cruz do Calvário. Senhor, nós queremos orar nessa noite para que toda enfermidade no nosso meio, quer seja espiritual, quer seja material, física, quer seja, Senhor, mental, de qualquer ordem, Senhor, nós ordenamos agora que saia toda enfermidade. Nós tomamos posse pela Tua obra maravilhosa na cruz, e mesmo não vendo, Senhor, nós cremos, porque nós somos daqueles que creem, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós cremos, Pai, naquilo que o Senhor já fez, e nós tomamos posse nessa noite, Senhor. Vem sobre o Teu povo com o Teu amor, aleluia. Obrigado, Senhor.
Aleluia! Saiba que ninguém vai te amar como Ele te ama. Aleluia! Ao estar em Tua presença, sei que a restauração.
Nós te agradecemos, Senhor Jesus. Nós celebramos, nós adoramos, nós entoamos todo louvor, toda glória, somente a Cristo. Ele é a razão de nós estarmos aqui. Muito obrigada por esse tempo de música, Senhor. Que o nosso coração seja cada dia um coração cheio de adoração e de louvor ao Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Você já tomou o seu assento, então não preciso pedir. É uma alegria estar com os irmãos nessa noite. Realmente é um privilégio para a gente ter esse momento especial nosso como família de Deus, como igreja do Senhor, para adorá-lo, para engrandecê-lo. É sempre bom a gente cantar e honrar o Senhor através da canção. É sempre muito importante que, enquanto a gente canta, a gente perceba aquilo que nós estamos falando, para que aquelas palavras que muitas vezes elas não foram dadas para a gente, nós não fomos os compositores dessa canção, mas essa pessoa foi inspirada por Deus, buscou ao Senhor, pediu que o Senhor a capacitasse para fazer algo para Ele. Então, quando a gente canta, não só com a nossa boca, mas com o nosso coração, e a gente observa aquilo que a gente está cantando, muitas vezes nesse momento o Espírito de Deus vai gerando aquilo que nós estamos cantando na presença do Senhor na nossa própria vida. Então, cantamos tanto, daquilo que Jesus fez por nós, mas também de nos dedicarmos a Ele, de nos consagrarmos a Ele. E é muito importante realmente que a gente tenha essa atitude na nossa vida continuamente, de começar o nosso dia nos dedicando a Ele, terminar o nosso dia nos dedicando a Ele, sempre dizendo: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, eu quero vivê-la para o Senhor, porque o Senhor morreu por mim. Então, assim, eu falei domingo passado que Jesus tinha muitas marcas na vida dele. Uma delas era oração, outra era fé, outra era submissão, outra era amor. E Jesus tinha uma coisa muito forte também que marcava a personalidade dele, a vida dele junto aos discípulos. E Jesus era uma pessoa fiel. Então, assim, eu queria que a gente tivesse nesse momento uma oportunidade de cantar mais uma canção, louvar o Senhor, adorá-lo novamente, e também trazer a nossa oferta e o nosso dízimo, porque essa questão da forma como a gente administra o recurso da gente tem a ver com a nossa maneira de entender o reino, tem a ver com como nós enxergamos a nossa dependência de Deus, como a gente reconhece que tudo que nós temos vem das mãos dele para a gente. Então, assim, Jesus, numa certa ocasião, naquele sermão tão duro de Mateus 25, quando ele está falando dos finais dos tempos difíceis e de um monte de coisa que vai acontecer no planeta Terra e no meio das pessoas, ele fala assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Jesus foi fiel ao Pai. Jesus adverte a igreja para que ela seja fiel a Ele. E ele aqui deixa muito claro que uma das características do discípulo fiel a Deus é o quê? É a tranquilidade que ele terá no momento em que Deus disser para ele: vem cá, eu preciso prestar conta com você. Como que você lidou com as coisas que eu dei para você? Como você lidou com o tempo que eu dei para você? Como você lidou com os dons que eu dei para você? Como você lidou com os recursos financeiros que eu dei para você? Como que você lidou com tudo isso? E Jesus diz aqui: se na hora da minha prestação de conta eu fui fiel, eu fui generoso, eu vou ouvir dele o seguinte: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu quero te abençoar mais ainda, venha participar do meu reino, venha participar da alegria que eu tenho para dar para você. Mas, por outro lado, embora eu não tenha lido aqui, se nós levarmos isso de maneira negligente, nós não vamos ouvir isso do Senhor. E esse momento vai ser um momento complicado, vai ser um momento ruim, e nós seríamos ou seremos advertidos. Então, assim, a questão é: como que nós estamos administrando os bens que são do Senhor?
não são meus, não são seus, são do Senhor. Como nós estamos administrando os bens que são de terceiros? Se eu estou numa empresa que eu tenho um chefe, aquele chefe tem recursos, tem dinheiro, e muitas vezes essas coisas passam por mim. Como é que eu lido com isso? Com fidelidade, com transparência, com precisão, ou eu sou negligente? Como é que eu lido com o dinheiro que de repente é de alguém da minha família? Há fidelidade na administração dos recursos. Como é que eu lido com o dinheiro que é da igreja? Que é de Deus, mas que Deus dá através de mim e de você para essa comunidade. Eu lido com temor, com transparência, com prestação de contas. Quando eu digo eu, não sou eu, né, mas digo nós aqui, a liderança da igreja, o conselho da igreja. Então Deus fala que se nós fizermos isso, Ele vai fazer o quê? Nos dar mais, de maneira mais abundante, e melhor do que isso, Ele não só vai nos dar mais recursos, mas Ele vai nos dar mais alegria. E Ele diz, vem para cá e participa da alegria que eu tenho para você. Então eu queria que nessa hora, quem vai nos ajudar aqui? Manu, por favor. E o Benjamin, vem Benjamin, Manu. Eu queria que a gente cantasse mais uma canção, a Deus, ao Senhor. E enquanto a gente louva ao Senhor, os irmãos que trouxeram ofertas e dízimos para entregar hoje à noite, por favor, fique à vontade. Depois nós vamos orar, só avisando que a gente tem uma maquininha que facilita. Alguns poucos irmãos usam a máquina de cartão de débito e vários irmãos têm feito transferência, né, com as suas ofertas, com seus dízimos. Então, mas se você trouxe aqui hoje para entregar, o momento é esse, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Amém. Obrigado, Deus. Te louvamos nessa noite mais uma vez. É um privilégio, Deus, cantar, Deus, e relembrar nós mesmos dessa filiação, dessa vida nova que nós recebemos ao nos aliançarmos com Cristo. Obrigado porque somos filhos. Obrigado porque o Senhor cuida da gente, tem cuidado da gente, tem sido provedor da nossa vida. No meio de tanta crise, de tanta coisa, Deus, difícil acontecendo, o Senhor tem nos ajudado. Nós podemos falar que até hoje, até aqui, até esse preciso momento, nós temos desfrutado da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua provisão, ó Deus, do livramento. São tantas coisas, Deus, que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado. Continue, Senhor, ó Deus, derramando sobre nós, ó Deus, as Tuas bênçãos. Obrigado pela vida de cada irmão, pelos irmãos que têm ofertado, têm sido generosos. Obrigado, Deus, pela fidelidade, pela generosidade. Abençoa que não nos falte aquilo que nós precisamos, todos nós como família do Senhor. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pastor Cleverson, lembrando que nós estamos, apesar de um ano bem difícil geral, né, nessa questão econômica, nós estamos na iminência, irmãos, de darmos a entrada, que é um valor muito significativo. Não me pergunte como, é Deus, é a graça de Deus, é o milagre de Deus para resolver definitivamente os problemas que nós temos no nosso telhado, crônicos, né, de muito tempo. Então, logo mais, se Deus quiser, nós estaremos numa viagem para Cascavel para conversar com o pessoal, né, Nazir do Matsuda, Nazir e a Suzy vão nessa viagem. Não sei se o Cleverson ou eu, mas o Diego, e nós vamos dar isso aí. Se Deus quiser, esse ano a gente resolve essa situação. Então, graças a Deus, graças ao Senhor e aos irmãos que estão conosco nos ajudando. Amém? Então, Deus abençoe você. Muito obrigado pela tua fidelidade. Graça e paz a todos. Eu gostaria de falar sobre amor radical. Estamos falamos a primeira mensagem sobre discípulo radical. Eu gostaria de falar sobre o amor radical.
Muitos seguidores de Jesus têm uma confusão na mente quando falar sobre amor, porque o significado de amor bíblico, talvez você saiba, mas na hora de exercitar esse valor, esse caráter de Jesus, amor, nós confundimos com aquilo que nós aprendemos durante toda a nossa vida. Nós aprendemos com as pessoas do mundo, com as famílias, nós aprendemos nos relacionamentos. E a palavra amor no português, ela representa várias coisas. Mas no grego, ela tem 4 palavras fundamentais sobre amor. Por exemplo, existe a palavra eros, de erótico, amor sexual, amor estético, como Platão e Aristóteles falaram, né? Amor estético. Também tem o amor storge, que é o amor entre família, entre filho e pai, entre pessoas da mesma família. Há o amor filia, né? Que é amizade. Esse amor de amizade, esse amor de amigo, esse amor que a gente expressa entre os irmãos da igreja, esse é o filia. E existe o amor ágape, o amor incondicional, o amor de Deus. É esse amor que nós vamos falar. E é desse amor que nós precisamos amar. E a gente precisa entender a natureza desse amor. O amor ágape não é natural, então não dá para entender naturalmente. Porque toda vez que eu vou expressar amor, eu quero algo em troca, ou de alguma forma esse amor é para mim, para o meu próprio benefício. Então, no raciocínio lógico, a gente não entende o amor ágape, porque esse amor é uma qualidade de amor que vem de Deus, que é de Deus. E o amor radical que nós estamos falando é esse amor, esse tipo de amor, é um amor de Deus, que é o amor incondicional. Esse amor é incondicional, é a qualidade de amor de Deus, que ama a gente, como nós cantamos várias canções nessa noite. É esse amor incondicional de Deus, que eu preciso retribuir, amá-lo de volta. Imagine, como é que eu vou amar Deus? De forma filia, de storge. Como é que eu vou amar Deus? Eu tenho que amá-lo da forma que Ele me ama. Então essa é a qualidade do amor de Deus. Ágape é a qualidade do amor de Deus. E é esse amor que nós devemos amar a Deus. Mas não só a Deus, nós temos que amar a outras pessoas. E o amor natural é difícil, porque ele não vai amar verdadeiramente. Ele vai ter dificuldade, porque ele é fruto de esforço. O amor natural é fruto de esforço. Então ele funciona por um período, porque ele é limitado, ele não consegue amar até o fim. Ele é condicional, eu acordo de manhã com raiva de Deus porque não deu certo alguma coisa. Ele é temporal, é por um período, depois eu abandono Deus, eu abandono as pessoas, enfim. Então, só tem um jeito de amar as pessoas e amar a Deus, é através do amor ágape, do amor incondicional. Esse amor é radical, é um amor radical, e a gente vai realmente amar a Deus dessa forma. Jesus falou sobre esse amor no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versos 44 a 46, quando ele fala assim, olha, a lei diz o seguinte, a lei fala assim, ame o seu irmão e odeie o seu inimigo. Mas eu digo o seguinte para vocês, orem, amem os seus inimigos e orem por aqueles que te perseguem, porque se vocês amarem quem ama vocês, que proveito sai disso? Até os publicanos fazem isso. Então, amor radical amará totalmente, de forma extravagante, todos aqueles que o mundo olha torto, olha de uma forma impossível,
o verdadeiro amor, o amor ágape, é tão radical que somente quem recebeu de Deus pode amar. Então a minha oração nessa noite, essa é uma oração, que o Espírito Santo de Deus traga uma revelação, um entendimento, traga espírito de sabedoria para a gente entender um pouco mais a fundo sobre o amor de Deus. Bom, na antiga aliança, no Velho Testamento, o amor já era um dos maiores mandamentos. Em Deuteronômio 10, versos 12 e 13, Deus falou para Israel: olha, Israel, vocês vão me amar, tem que me amar, amem de todo o coração, me sirva, amem de todo o entendimento, de toda a alma, etc, etc. Obedeçam isso e vocês vão ser abençoados. Então o próprio Jesus reforça essa questão quando em Mateus 22, versos 34 a 39, quando ele tinha calado um saduceu que não crê na ressurreição e veio com uma pergunta perspicaz para Jesus, e Jesus dá uma resposta para ele. E aí os fariseus, sabendo disso, falam: vamos chamar um doutor da lei, vamos chamar um mestre da lei, um expert, um perito da lei, vamos chamá-lo para fazer uma pergunta, para colocar Jesus em xeque-mate. E ele veio o mestre, o perito da lei, e veio perguntar para Jesus: olha, Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus diz: olha, o maior mandamento dos 613 leis que existem na Bíblia, o maior das leis é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo entendimento, e amar o próximo como a você mesmo. Esses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Muito bem, esse é o resumo da lei. Essa era a exigência da velha aliança. Você tinha que amar a Deus para ser abençoado. Entenda isso. No Velho Testamento você precisava amar a Deus de uma forma obrigatória. Ame a Deus, é um mandamento. Você precisa amar a Deus para ser abençoado. Você precisa amar o próximo para ser abençoado. Essa é a velha aliança. Paulo reforça isso em Romanos, por exemplo, capítulo 13, versos de 8 a 10, quando ele diz assim: olha, você quer cumprir o mandamento? Ame o Senhor e ame o próximo como a você mesmo. Ou Gálatas 5,14, que ele diz assim: olha, o resumo da lei é amar o seu próximo como a si mesmo. Mas passando pelo filtro da obra consumada de Jesus, da nova aliança, daquela aliança que Jesus fez na cruz do Calvário, passando pelo filtro, Jesus vem com um novo mandamento. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou: amem uns aos outros, agora não mais como você se ama, agora como eu vos amei. Veja, a coisa ficou diferente. Lembre-se que essa palavra é ágape, é a mesma qualidade de amor que Deus nos amou. Jesus foi até as últimas consequências por amor a nós. Então essa mesma qualidade de amor que existe em Deus, que Ele amou, nós precisamos amar os outros. Então esse é um novo mandamento. E é um amor que vai até o fim, como o próprio Jesus na oração em João 13, verso 1 diz: Pai, olha, eu estou com meus discípulos, eu vou embora, chegou minha hora, eu amei os meus discípulos até o fim. Essa é a qualidade desse amor. Não desiste no meio do caminho. Ele não faz uma opção olhando para as pessoas, ele vai até o fim por elas. Ou como Romanos capítulo 5, versos 7 e 8, Paulo dizendo o seguinte: olhe, um justo pode morrer por outro justo, mas qual justo vai morrer por um justo? Pois bem, Deus demonstra o seu amor para conosco, quando Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então é um amor incondicional. Deus não olha para a gente e fala assim: não, hoje eu vou amar porque ele está sendo joia. Não, ele pisou muito na bola, cometeu muitos erros, eu não vou amar mais.
Deus não se relaciona assim com a gente. Deus não acorda, entre aspas, atravessado, dizendo se vai ou não amar. O amor dele permanece para sempre. Deus nos ama. Deus me favorece apesar dos meus pecados. Deus me abençoa apesar das minhas falhas. Deus olha para mim apesar das minhas pisadas na bola. Esse é o amor ágape. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que nós temos que amá-lo. Esse é o amor que nós temos que amar uns aos outros. Então, não há uma condição para Ele derramar a sua graça sobre mim. Na velha aliança eu obedeci e era abençoado. Na nova aliança eu já sou abençoado através do que Cristo fez. Então Ele se relaciona comigo assim, com você assim. E Ele diz o seguinte, olha, as pessoas, lá em João capítulo 13, verso 35. As pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês lerem a Bíblia todos os dias. É isso? Está escrito lá? Alguém confere? Não. As pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês orarem todos os dias pelas manhãs e jejuarem pelo menos 2 vezes por semana. É isso que está escrito lá? Não. As pessoas saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Tudo isso que eu falei, não me interprete mal, é fundamental. Orar, jejuar, ler a palavra, mas as pessoas conhecerão que nós somos discípulos de Jesus quando amarmos uns aos outros. Então, se amarmos com o amor de Deus, o amor ágape, uns aos outros, as pessoas saberão que nós somos discípulos de Jesus. E a Bíblia fala que o amor ágape, além de ser um verbo, também é um substantivo. Ou seja, ele diz, por exemplo, em Efésios capítulo 5, verso 2, andem em amor. Um estilo de vida de amor. Andem em amor. Sigam o exemplo de Jesus, que nos amou e se entregou como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Amem como Ele amou. Andem em amor. Veja, os verdadeiros discípulos de Jesus andam em amor dessa forma. Como Cristo andou. Como Cristo amou. E para amarmos assim, nós precisamos ser verdadeiros seguidores de Jesus, cheios de Deus, cheios do próprio amor de Deus. Ok? Esse é o tipo de amor que pergunta assim, o que eu vou fazer vai prejudicar o outro? O que eu vou falar vai ofender o outro? O que eu vou demonstrar, viver, praticar vai ofender ao outro? Esse é o estilo de amor, esse é o estilo de amor que não pensa em si, pensa no outro. Vou dar um intervalo aqui e nós vamos voltar sobre essa questão prática do amor. Mas a gente precisa entender que nós somos criados por Deus à imagem do amor. Gênesis capítulo 1, verso 26, quando a Trindade se reuniu e disse, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Veja, a Trindade diz, vamos fazer do homem a nossa imagem e semelhança. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como Deus se parece? Essa é a pergunta. 1 João capítulo 4, verso 8, diz assim, Deus é amor. Então, uma vez que nós somos criados à imagem de Deus, nós somos criados à imagem do amor. Essa é a verdade. Nós somos criados à imagem do amor. Agora, como que Deus se parece? Bom, amor Paulo diz em Colossenses capítulo 1, verso 15, diz assim, Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, se nós queremos ver Deus, temos que olhar para Jesus. Jesus andava fazendo bem. Atos 10, alguém testemunhou a respeito de Jesus, um dos discípulos dele, no verso 38 de Atos 10, diz,
Cristo, o ungido de Deus, andava fazendo o bem. Esse era o estilo de vida de Jesus, fazer o bem, amor, amar. A gente sabe que a nossa queda lá no Éden, nosso afastamento de Deus, o pecado, ele desfigurou a semelhança e a imagem de Deus no homem. Então, essa imagem perdida foi restaurada por Jesus na obra dele, quando ele morreu pelos nossos pecados, quando ele nos fez uma nova criação. Nós somos restaurados à imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, Paulo diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. A palavra nova não é neos, a palavra nova é kainos no grego, que significa o quê? Restaurado à imagem dele. Nós não somos um novo qualquer, nós somos um novo restaurado à imagem de Deus. Quem Deus é? Deus é amor. Então, em Cristo, nós ganhamos um DNA de amor, um DNA espiritual que é amor. Se a gente compreender essa verdade, e se a gente praticar, andar em amor, a gente vai ver que isso vai completar a nossa vida. De fato, isso vai encher nosso coração. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 16, verso 14, façam tudo com amor. Façam tudo com amor. Esse seja o seu estilo de vida. Esse seja o teu andar, o teu caminhar, o teu viver. Caminhar de modo pela qual nós fomos criados. Porque toda vez que nós não caminhamos em amor, estamos indo contra a natureza de Deus. A natureza que Ele implantou em nós, estamos indo contra a natureza de Deus. Veja o que 1 João capítulo 4, verso 8, na primeira parte e agora na segunda. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso é muito importante. O padrão bíblico que determina se alguém conhece a Deus ou não, não é se ele estuda numa escola teológica, não é se ele lê bons livros, não é se ele conhece a Bíblia de capa, a rabo, né, como se fala, de ponta a ponta. Isso é importante, essas coisas são boas, mas o padrão bíblico para que a gente conheça a Deus de fato é amor. Se nós andarmos em amor. Porque a palavra conhecer no original é conhecer por experiência, não intelectualmente, não cognitivamente, é conhecer experimental. Então, aquele que não anda em amor não conhece ou não experimenta Deus. Pessoas querem experiências com Deus, pessoas vão ao monte, vão em vários lugares tentando ter uma experiência com Deus, mas a experiência com Deus se dá quando eu amo. Aquele que não ama, não conhece, não experimenta Deus. Então, o segredo é andar em amor. E à medida que eu ando em amor, eu cresço no conhecimento experimental de Deus. Agora você fala assim, então eu quero ser cheio do amor de Deus. Eu vou pedir para que Deus me encha com o seu amor. Romanos 5,5 diz que Ele já derramou em nossos corações, por meio do seu Espírito, o amor, o seu amor. Ele já nos deu. Eu não preciso orar por mais amor. Ah, Senhor, me dê mais amor por aquela pessoa. Me dê mais amor por aquele vizinho. Você não precisa pedir mais amor. Você já recebeu. Ele já derramou. Passado. O seu amor através do seu Espírito Santo. Foi o próprio Espírito Santo que trouxe, quando você foi selado, o amor de Deus em seu coração. Então eu posso andar em amor.
Como é que ativo isso? Como é que eu fluo nisso? Através do Espírito Santo. O Espírito Santo, sem o Espírito Santo é impossível nessa jornada, nessa caminhada de amor. É impossível. Então, sem Ele, a nossa vida não tem poder. Para vivermos um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, nós precisamos, você precisa cultivar isso, nós precisamos compreender a natureza dele. A Bíblia fala, por exemplo, em Efésios capítulo 4, verso 30, que o Espírito Santo de Deus fica triste. Ele diz assim: não entristeçam o Espírito Santo, ao qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então eu pergunto assim, como é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu peco? Ok, pode ser. Quando eu não busco a presença de Deus? Ok, pode ser. Quando eu não me entrego? Ok, também pode ser. Mas dentro do contexto de Efésios capítulo 4, verso 30, se nós lermos um versículo antes e mais 2 depois, nós vamos descobrir que nós entristecemos o Espírito Santo quando não amamos os irmãos. Verso 29, por exemplo, não fale mal dos outros. Verso 31, não se enfureça e nem fale mal ou fofocas dos outros. Verso 32, seja bondoso, perdoe como Jesus perdoou. Capítulo 5, verso de 1 a 2 diz: imitem a Cristo, vivem em amor, sigam o exemplo de Jesus. Vejam, todos os textos anteriores, posteriores ao entristecimento do Espírito Santo, falam do nosso relacionamento. Sem amor, quando eu não permito que o amor de Deus, a qual eu fui criado, não flua pela obra do Espírito Santo para a vida de outro, eu entristeço o Espírito Santo. Estão me acompanhando? Está muito rápido? Está ok? O amor, esse amor tem que ser sincero. Romanos capítulo 12, verso 9 diz assim: ame as pessoas sem fingimento, odeie o mal, apegue-se firmemente ao que é bom. A palavra fingimento, ou em outras traduções, de forma sincera, é a palavra grega hipócritos, que é uma máscara que a pessoa que trabalhava nos teatros gregos usavam para representar um personagem. Então ele representava um personagem, colocava uma máscara de cera na frente e interpretava um outro personagem. Assim, havia vários personagens que ele interpretava. Paulo está dizendo, pegando essa figura do hipócritos, dessa máscara de cera, para dizer o seguinte: sem cera, sincero, tirem as máscaras, amem de forma sincera, sem cera, amem sem segundas intenções, amem sem interpretações, amem sem bajulação. Há mais ou menos 14 textos que eu encontrei na Bíblia que falam sobre que Deus não gosta de puxa-saco. Amem sem bajulação, amem sem desejo de ser aceito pelos outros, amem de forma sincera, sem máscaras. Falar de amor, a gente remete lá a 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13 é o texto que fala sobre o amor, verdadeiro amor, o ágape. Paulo está dizendo sobre o ágape. Mas se nós lermos no final do capítulo 12, no último versículo, que diz assim: portanto, deseje intensamente os melhores dons. Ele está falando sobre dons, os mais úteis. Agora, porém, eu vou te dar mostrar para vocês um estilo de vida superior. Está dizendo, os dons são bons, necessários, mas há algo melhor, que é andar em amor. O estilo de vida do discípulo de Jesus. E aí tem 15 atitudes que você conhece muito bem, só vou citar. 15 atitudes do amor. É bondoso, é paciente, não é invejoso,
não põe holofote em si mesmo, não é vanglorioso, né? Vanglória, não é arrogante, não age rudemente, não se irrita, não tem interesses próprios, não pensa mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, suporta, crê, espera, tudo. Agora, Paulo, o resumo de tudo isso, diz o seguinte: se não amarmos, nós teremos falhado. Como o texto que o pastor Zé Ernesto estava lendo. Os camaradas falam, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Jesus falou, não conheço vocês. Mas eu alimentei pessoas, eu orei, fui curado. Não conheço vocês. Porque Paulo diz lá que nós podemos fazer coisas sobrenaturais, coisas grandiosas, coisas importantes, alimentarmos multidões, etc, etc. Mas se não tiver amor, ágape fluindo, eu falhei. E no capítulo 14, verso 1, diga, sigam esse caminho do amor. E a palavra seguir não é tentar amar, é avaliar de forma enérgica, fazer uma avaliação se o que você está fazendo é amor ágape. A intenção pela qual você está fazendo algo é de fato proveniente de amor ágape. Senão você está falhando. Nós estamos falhando. É isso que Paulo diz, capítulo 14, verso 1. Eu fui para o texto de João, capítulo 15, verso 4, quando Jesus, falando da videira verdadeira, lembra desse texto? Ele diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, porque um ramo, assim como um ramo não pode produzir frutos se não tiver na videira, assim também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Eu fazia essa pergunta, o que é permanecer em Deus? E talvez usando aqueles mesmos exemplos, permanecer em Jesus, é orar, é fazer minha devocional todos os dias, é fazer. Ou não, é me depender de Jesus. Mas o próprio João, em 1 João capítulo 4, verso 16, ele nos dá a resposta. Ele diz assim, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece em amor, ou permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Veja só, permanecer em Jesus, ter uma vida frutífera, está intimamente relacionada ao amor que nós praticamos, vivenciamos. Se eu ando em amor, eu estou ligado a Jesus. Se eu ando em amor, eu sou frutífero no que eu vou fazer. Veja, ali está falando de vida frutífera. Se eu faço em amor as minhas coisas, meu trabalho, meus estudos, os meus relacionamentos, eu colho resultados desses frutos. Então não perca o foco, ande em amor. Amor é ação. Amor não deve ser somente em palavras. 1 João 3,18. Não amemos em palavras nem de boca, mas de ação e de verdade. Porque o amor sem ação é insuficiente. É isso que o João está dizendo. E 1 João 3,17 diz, ele vai dizer por quê. Ele fala assim, se alguém tiver recursos materiais e vê o seu irmão passando dificuldades e não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus nele? Então, o amor de Deus não é constituído por palavras. Ah, meu irmão, abraça seu irmão e diga, eu te amo. É mais do que palavras, é ação prática. São ações, se eu ver uma necessidade, eu corro para atender. Lembra da prontidão que nós vimos sobre o dízimo na semana passada? É a prontidão daquele que quer se colocar à disposição para ajudar as pessoas. Amor não é um sentimento, mas amor é uma escolha que eu devo fazer todos os dias.
e colocar ação sobre ela. Estou caminhando para o final e há algumas advertências importantes aqui. Por exemplo, quando é que eu impeço esse amor de fluir na minha vida? Quando eu amo o mundo. 1 João 2,15 diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, o texto é bem claro. O ponto central aqui não é no que nós possuímos, mas naquilo que possui a gente. Se o mundo possui a gente, e se as coisas do mundo possuem a gente, o amor de Deus não está em nós. Não conseguimos fluir em amor. Nenhuma coisa material deve agarrar no meu coração. Limpe seu coração, limpe. Vamos limpar nosso coração. Há uma grande diferença em usufruir alegremente das bênçãos que Deus dá e fazer dessas coisas dominarem a nossa vida e o nosso coração. Como não diz, segunda coisa, como não diz Gilberto Gil, né? Quando não há amor, a fé costuma falhar. 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, a Bíblia fala que nós precisamos andar no poder de Deus, no poder sobrenatural, porque a vida cristã é a vida sobrenatural. É a vida do Espírito. Vou falar sobre uma fé radical no próximo estudo. Mas, veja bem, a Bíblia fala que nós precisamos viver numa fé radical. 1 Coríntios 4, 20 diz: o reino de Deus não consiste em palavras, mas de poder. Então, o reino é poder. Jesus ensinou a orar: venha a nós o vosso reino. Então vou substituir a palavra poder: venha a nós o teu poder, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O desejo de Deus é que a gente viva sobre o poder de Deus e manifeste o poder de Deus na terra. E tem que ser o nosso desejo, a nossa busca também. Mas olha só o que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 6. Ele diz assim: porque em Cristo, circuncisão, incircuncisão, não tem efeito algum, mas sim a fé que atua ou opera pelo amor. A palavra atua é energel, de energético, energel, ou energia. Veja só, o que Paulo está dizendo é o seguinte: a fé recebe uma energia do amor. A fé é o teu carrão e o amor é a gasolina desse carro. A fé só vai funcionar de fato e não vai falhar, porque o amor não falha. A fé não vai falhar se estiver movida pelo amor. Jesus andava fazendo bem. Todos os milagres de Jesus foram feitos por causa da compaixão, do amor. O que movia Jesus a agir por fé era o amor. Se nós caminharmos nesse amor, nós colheremos energia para a nossa fé. Lembra que Paulo diz em 1 Coríntios 13? Mesmo que eu tiver fé para remover uma montanha de um lugar para outro, mas se não tiver amor, não vai funcionar. É isso que Paulo está dizendo ali. Então, amor nunca falha, a fé nunca vai falhar. Veja esse texto que interessante, em Marcos 11, eu gosto muito desse texto, no verso 23 a 24, quando Jesus fala para os seus discípulos: olha, ele assegura o seguinte: se alguém disser a esse monte, levanta-te e lança ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá. Ore, acredite e receba. Mas se a gente continuar lendo o texto no verso 25 e 26, veja uma conexão que Jesus falou. Quando você estiver orando pelo monte, para ele se remover, olha só, e tiver alguma coisa contra alguém, perdoe
para que também o Pai Celestial possa fazer isso com vocês, e assim sucessivamente. Há uma conexão entre fé e perdão, ou falta de amor. Pedro também faz essa conexão em 1 de Pedro 4,8, diz assim: acima de tudo, amem profundamente uns aos outros, pois o amor cobre multidão de pecados. O combustível da fé é o amor. Aí você fala, eu perdoei, mas não esqueci. Ok. Lembra de 1 Coríntios capítulo 15, um dos atributos do amor? O amor não se recorda do mal. O amor não se recorda do mal. Então, eu não consigo apagar da minha memória, ok. Mas eu decido não trazer a memória. É isso que Deus faz. Em Hebreus capítulo 8, verso 12, diz assim: porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Veja, Deus não tem Alzheimer. Deus sabe dos nossos pecados. Ele se lembra dos nossos pecados, mas Ele decide não se lembrar mais dos nossos pecados, por causa da obra que Jesus fez na cruz. Então a nossa fé terá resultado se nós andarmos em amor. A fé é o combustível, o amor é o combustível da fé. Outra coisa é o egoísmo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1 diz uma lista lá das coisas, nos finais dos dias sobrevirão coisas terríveis, tal. E ele diz uma lista de coisas, e a primeira é: os homens serão amantes de si mesmos, ou os homens serão egoístas. O egoísmo é uma barreira para que esse amor não flua. Filipenses capítulo 2, verso 3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem outros superiores a você mesmo. Então a pergunta é: qual é a minha motivação em fazer isso? Qual é a motivação? Essa é a pergunta. Porque mesmo, 1 Coríntios 13, 3, mesmo que eu venda tudo que eu tenho e dê aos pobres, se não tiver amor, porque a minha motivação em fazer isso não foi amor. Então, tudo que nós fizermos, que não tenha a motivação do amor ágape, é em vão. Entenda isso, não é computado por Deus, não é contabilizado por Deus. Não adianta você estar fazendo coisas se o amor ágape não estiver. E o amor ágape é desinteresseiro, ele não quer mostrar, ele não quer ser visto, ele não tem intenção nenhuma em fazer aquilo. Ele simplesmente age por amor, ele não tem intenção nenhuma em ser retribuído, ou ser vangloriado, ou ser exaltado. Ele não tem holofote sobre ele. É o que a mão direita faz, que a mão esquerda não deve saber. E o amor é o fruto do Espírito. Aí tem aqueles 8 gomos da fruta chamado amor. A fruta é amor, mas tem um gomos como uma mexerica, que é paz, alegria, enfim. É fruto do Espírito, é uma ação sobrenatural, é o Espírito agindo por nós e através de nós. Então, eu errei, puxa, eu não tenho amado com o seu amor. Arrependa-se, metanoia, mude a sua forma de pensar, busque agora expressar esse amor que já está dentro de você, deixa fluir na sua vida. A gente é totalmente incapaz de amar a Deus e as pessoas com esse amor, a não ser que nós temos uma experiência de salvação com Deus. Se você é salvo em Jesus, você tem esse amor. Então, esse é a nossa busca diária, em viver em amor, porque está no nosso DNA o amor. Deus é amor. E o Senhor garante que o amor nunca falha. Não vai falhar. Então comece o seu dia se rendendo a Deus e focando no quanto Deus te ama. Comece o seu dia. Vai lá e comece o seu dia
meditando nesse amor tremendo que Deus expressou por você. Fala aí, peça ao Espírito Santo, que eu quero expressar, eu me rendo aqui para que possa expressar esse amor durante esse dia. E deixa Deus fluir na sua vida. Ame a todos. Nós não escolhemos, porque nós não somos publicanos. Nós somos filhos de Deus, amados, cheios do amor de Deus. Então, deixa esse amor fluir da sua vida. Continue a andar na prática. Continue a meditar e praticar esse amor. Renda-se a Cristo. E viva de forma onde o amor radical possa ser visto e Deus possa ser glorificado. Vamos terminar essa reunião orando ao Senhor. Aí do seu lugar, é um bom momento para nós nos rendermos e falarmos para Deus: Deus, eu fui criado para isso, fui criado para amar. Eu fui criado à tua imagem e semelhança, o Senhor é amor. E eu desejo, eu não quero entristecer o teu espírito. Ore uma oração, vai falando com Deus, diga: Senhor, eu quero andar em amor. Eu já tenho combustível. Eu quero ver minha fé funcionar. Eu quero viver intensamente para o Senhor. Eu quero tocar as pessoas como Jesus tocava, cheio de amor. Quero não só falar do amor, eu quero viver o amor. Ore ao Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito que habita em nós. Somos gratos pelo Teu amor que já foi derramado nos nossos corações e podemos viver uma vida plena. Somos gratos porque esse amor não é um amor humano, é um amor sobrenatural e Ele age de forma sobrenatural. Ele nunca falha. Nós Te louvamos por isso. Que nós possamos ter experiências contigo, Senhor. Ou seja, Te conhecer mais através do amor que nós repartimos. Muito obrigado, Senhor, que essa semana seja uma semana onde esse amor flua intensamente de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa semana a todos. Vão na paz.